A gente tem enquete aqui. Vamos ver a enquete como tá da pergunta que você fez? Temos uma enquete no nosso Twitter. Vamos, vai lá. Vamos lá, do Melhor da Tarde. Se mandar mensagem pra outra pessoa, é considerado traição ou não pra você? Isso é caso isolado. Para 63% das pessoas, é traição. Eu também acho que É traição. Acha que é traição, mano? Acho que é traição. Agora, pelo nosso YouTube, é pra imensa maioria, viu? Todo mundo aqui fazendo comentários, todo mundo comentando, falando que é traição sim. Só de pensar já é traição, um monte de gente aqui falando. eu também compactuo com isso. Mas não é o quê? Como falo? Uma coisa é falar, nossa, Alex, como você tá bonito. Mas o jeito Olha, que você tá muito mais novo. Gostosão, hein, Alex? E tal, né? Nossa, hoje você tá delicioso. Aí seria mentira outra coisa, também, né? Não, é mentira, não. É, porque... Eu não tô? Não, você não tá. Pro meu gosto, não. Mas por algum você deve estar. Deixa eu só ter uma pergunta polêmica que chegou no nosso YouTube, eu quero desviar o assunto. E também perguntas de algumas pessoas aqui no estúdio, que eu não vou citar o nome da equipe. Mas... Não, da equipe ninguém te perguntou nada. João, ele disse o seguinte, Kátia, presta atenção. Tá lá, a mulher foi tomar um banho, sei lá, foi dormir na casa da mãe, você dá uma ligadinha no filminho pornô, tá se autocurtindo ali. Filme pornô, é traição ou não é traição? Gente, isso aí, olha, é motivo pra treta sempre. É impressionante. Aí vai depender do ângulo. Na cabeça do homem, não é. Na cabeça da mulherada, é. Quando é que é o problema? Na minha concepção, como quem trabalha com sexualidade, é quando esse homem, ele deixa de cumprir, aí vamos dizer, com seus acordos. E ele só se autodefende. E só, né? Aí não, minha gente. Aí não dá, né? Não dá. E outro, se ele tá afim, por que não chama a mulher e fala, e aí, amor, você quer também? Vamos ver então, junto? se ele quer fazer sozinho, vai e faz sozinho sempre. Não, amiga, não precisa ser radical desse jeito, faz sozinho sempre. Não, vai se acabar na mão, coitado, não, mas também, pera um pouquinho. gente. Se o cara não quer ter nada com a companheira, nenhum momento, e quando ela entra e tá lá se autossatisfazendo o tempo inteiro, aí algum problema tem, né? Tem. Sabe o que pode ser um problema também? Que muitas vezes esse homem vai atrás, a mulher, ai, tô com dor de cabeça, ai, tô cansada. Aí o que sobra pro bichinho? A mãozinha, a amiga, ali mesmo, entendeu? Não, aí depois a mulher amiga já é outra, né? não libera nem o videozinho pro rapaz. Não, aí é outra coisa. É uma amiga de outra pessoa. Então, mas aí eu acho que é uma outra questão. E aí essa própria mulher também, e aí eu acho legal a gente falar disso. Tanto o homem quanto a mulher, como a mulher, se não estão mais afim de um relacionamento sexual, tem que chegar e tem que falar pro parceiro. Falar, olha, é assim, assado, dependendo do caso, tem mulheres que sofrem por problemas muito severos em relação a isso. Claro. Buscam uma ajuda médica. Claro. Não é? Ou então, existem acordos. Eu conheço casais que têm acordos que não têm relação sexual. Isso não faz parte. Então, porque eles se sentem bem e felizes sendo companheiros sem sexo. Na então companhia depende. um do outro e não transam. Mas eu acho que depende do acordo que é feito, da pessoa explicar. Agora, se você fica iludindo o outro, aí não dá, né? Vencendo de um lado ou de outro. E sabe uma coisa que eu penso também? É que os acordos, eles podem mudar ao longo da relação. Não é porque eu fiz um acordo há 20 anos atrás que eu tenho que manter esse acordo. Começou a dar aquela incomodada, vamos rever esses acordos aí, vamos conversar. Pra mim, o que é uma traição? É toda quebra de acordo. Toda vez que um acordo é quebrado, é considerado uma traição. Agora, quando você vai conversar, que você quer uma coisa e outra pessoa diz que não e você faz, aí é traição. Traição. O que mais pessoas estão falando aí? Pergunta aqui do Edson, ele pergunta o seguinte, ele é casado e ele pergunta se ele se autossatisfazer, digamos assim, se isso é traição e se a mulher dele também fizer ela mesma. Vocês, homens, ainda bem que estão participando do programa também, né? Super interagindo. Né? Você acha que é traição se ele só se autossatisfaz? Se ele se autossatisfaz e mantém a parceira dele satisfeita, Kátia, na minha concepção, tá tudo certo. Eu também acho. Entendeu? Agora, não pode deixar a coitada na mão. Ou sem mão, ou sem nada, coitada. Sem nada. Literalmente. Não, aí não. Se tiver atrapalhando, pode parar e dar atenção pra esposa. E vamos ser justos, e o mesmo vale o contrário. Se a mulher só se autossatisfaz, não quer nada com o marido. Claro, também. Então é a mesma coisa. Porque tudo nessa vida, hoje em dia, tá mais equilibrado, né? Sim, com certeza. Tá, mas eu tenho uma pergunta que é minha mesmo, na verdade. Um primo meu. Não, o Kátia, agora falando sério. Não, é sério, vamos sério. Mas a gente tava falando sério até agora. Não, mas assim, a gente vem de uma sociedade que antes, assim, a grande discussão era a traição e tal, né?
né? Não podia trair o homem, mulher, mulher. Aí agora a gente tem poliamor, casais, esse troca e não troca, esses acordos novos. A evolução da sociedade, das pessoas, tem tido a necessidade mesmo de abrir isso tudo, porque tem tanta oferta. O que está acontecendo com a gente? Não, que antes oferta, pelo que dizem, não tem tanto. Não sei, porque a gente mudou muito, né? Sim, a gente mudou bastante. Isso é uma construção histórica. A monogamia, na verdade, ela é uma construção histórica recente. O romance, ele é uma construção histórica muito recente, se a gente pegar eles em termos de história, né? Por que começou a ser esse monogâmico? Para que os bens permanecessem dentro da mesma família e a gente não perdesse esses bens aí. Foi por isso. O romance, nós somos uma das primeiras gerações que nos casamos por amor. Então, nossos bisavós, os nossos trisavós casavam com quem o pai e a mãe escolhia. Nós, hoje, temos a possibilidade de escolher com quem nos casamos. E exatamente porque a gente escolhe, muitas vezes as pessoas desistem dessa escolha no meio do caminho. Ela se cansa, ela decide mudar de escolha, porque hoje em dia é tudo muito rápido, né? A gente está numa geração muito líquida, muito volátil. E esquecem muitas vezes de lutar e batalhar por esse amor. Então, eu acho que isso também está mudando bastante. A gente tem que dar um pouco mais de atenção para isso. Tem mais Nossas paciência, relações dedicação, né? Um relacionamento. Exatamente. Né? Eu acho. Não tá bom, gente? Eu sei que é difícil, mas senta em conversa. Se uma conversa não resolver, não vai ser um chifre que vai resolver o seu problema. Apesar que a gente tem que lembrar que tem muita gente que não tem coragem de ter esse tipo de conversa. Aí mete um chifre... Que acha que é aí, mais fácil. Acha que é mais fácil. Deixa todo mundo ficar sabendo pra torcer pra alguém falar pra criatura pra você se livrar dela. Complica mais depois. Covardia, né? Covardia. É triste. O que estão falando aí? Estão falando aqui no nosso YouTube, olha só, a Valesca Oliveira disse, sou casada há 25 anos, não acho filmes traição, eu compro filmes e revistas pra ele. Então, mas é um acordo deles. Sim. Sinal que ele, estando com ela em relação íntima ou não, ela tá de acordo com isso. Então é um acordo, tudo bem, né? Casal Exatamente. satisfeito, amor. Todo mundo compra filmezinho pra todo mundo participa de tudo e a gente não dá tempo nem arreio pra externo. Tem alguma aí? Tem. Chegou uma pergunta que eu acho até curiosa, da Clarice. A Clarice disse o seguinte, o marido dela traía ela por 10 anos. E aí ela sofria, suportava e ela não teve coragem de trair. E ele foi embora agora, desistiu e largou ela na mão lá sozinha. E aí ela quer saber se ela tem culpa por ser traída. A gente é culpado pela traição do outro? Gente, olha só, isso é uma coisa que é muito feminina. Você vê que nenhum homem trouxe essa pergunta, Pois né? é. Como que as mulheres carregam a culpa mesmo, né? Pela traição. E não é culpa nossa. Eu acho que o responsável pela traição tem que ser, sim, aquele que trai, né? Acho que traição tem muito a ver também com a questão de caráter, de confidencialidade. E caráter, cada um tem o seu, realmente. Existem motivos dentro dessa relação que podem ter levado. Mas, por exemplo, se alguma vez ela tivesse chegado, se ela já sabia, como ela disse para nós que sabia, né? E falasse, para, e desse um stop naquilo e não aceitasse mais, talvez esse casamento tivesse um resgate, ou talvez esse relacionamento Já tivesse terminado terminado antes, antes, né? Então, culpa sua, jamais. Agora, isso é eu acho que é outra coisa importante a gente falar. Cada um tem o seu tempo para digerir as situações, né? Tem gente que acorda e fala, eu vou me separar hoje, acabou, e pensou nisso, e já tô com os pacovas cheio. Outros, e normalmente nós mulheres somos assim, a gente quer lutar para ver se dá certo, vamos tentar ver, abrir mão aqui, ver isso, ver aquilo, até a hora que você vê que não tem jeito, e aí você quer separar. Mas você não separa da noite pro dia. A maior parte das mulheres, eu acho que faz isso, questiona muito, né? Se algo podia ser feito para se modificar. E a culpa, você falou que é da mulher, e porque a gente se culpa de tanta coisa, de filho, de marido, de trabalho, tudo, né? E é uma coisa que a gente tem que eliminar da vida da gente, né, Kátia? Sim, mas para você ter uma ideia, quando se pede um divórcio, 70% dos divórcios, eles são solicitados pelas mulheres e não pelos homens. Porque a mulher, na hora que ela toma a decisão, ela pode até demorar a tomar a decisão. Mas uma vez que ela tomou a decisão, ela é muito rápida a agir. Já o homem, não. Ele prefere levar essa vida dupla, ele prefere o comodismo. ir empurrando com a barriga, ter ali a segurança de um lar e a segurança ou a estabilidade de um relacionamento extraconjugal, a preferir se separar, né? A mulher não, ela decidiu, ela vai lá e ela separa. É verdade. E aí tá pronta e com força suficiente de lutar para aquela liberdade que ela também quer, né? Sim. Agora, tem muita gente que fala, eu fui traída e perdoei.
Clarice mesmo, Falou, ela disse que sabia que o marido 10 traía há anos. 10 anos. E sabia e deixava as coisas funcionarem do jeito que dava. A maior parte hoje das mulheres, até pelas que você atendem, elas perdoam de verdade? Ou é aquela história, eu perdoo, mas não esqueço? Aí não é perdão, Não, né? não é, né? Se não esquece, é porque não é perdão. E você pode ter certeza que uma hora ou outra vai jogar isso daí no ventilador e vai espalhar para tudo que é lado. E espirra isso longe, hein? Nossa Senhora. E acaba afetando todo mundo, né? Então é isso, ó. Se foi perdoar, perdoa, senta, para, esquece. Vambora construir aqui de novo. Vambora resgatar de novo. Vamos fazer novos acordos. O que foi? Onde foi que você errou? Onde foi que eu errei? Quem foi que errou? Quem foi que não errou? O que a gente pode fazer para consertar? Senta, conversa e constrói uma relação juntos. Ou é o abrir mão mesmo, gente, sabe? Vamos abrir mão disso daqui para que tenhamos um futuro saudável, ao invés de ter uma construção de um relacionamento doentio. Principalmente quando se tem filhos dentro desse relacionamento. É verdade. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Xará. Se você soubesse que teu marido te traiu, você perdoaria? Cara, eu tenho uma dificuldade muito grande com o perdão. Só que dentro do meu relacionamento, os meus acordos, eles são um pouco diferentes aí, né, amiga? Então, quer dizer, vai dentro dos acordos que Vai se tem. dentro dos acordos. Por exemplo, na minha cabeça, isso todo mundo que me acompanha sabe. Ter relações sexuais é diferente de gostar. Ter relação sexual, pra mim, não é É traição. um ato Trocar único. é autocarnal, entendeu? É só carne, é hormônio, foi ali, deu aquela desopilada. Mas o coração não. Só que eu fiz um acordo com o meu marido há 14 anos atrás, porque na cabeça dele, relacionamento tem que ter fidelidade. E eu fui fiel a ele, eu compactuei com ele com isso daí, entendeu? Então, nós somos fiéis aí desde que nós estamos juntos. Eu juro, mulher, que eu já tentei falar pra ele dar uma mudadinha nesse acordo, Eu mas não. ele não abre Ele não mão. quer. Aí eu tô lá, né? Fiz o acordo lá no começo, já tentei negociar, fui, resbalei ele. Tá bom, tudo Mama, bem. Ô, Mama, você perdoaria uma traição, assim, de um namorado? Você perdoaria? Eu acho que perdoaria, porque, bom, eu não tenho tanta vivência, você sabe disso. É, eu sei. Mas eu acho que perdoaria. Você perdoaria? Eu Mas não perdoaria o tipo de traição de amizade, por exemplo. Sim, sim. E aquela de família. E sexo. A descopilada, Só que nem a Kátia disse. como a Kátia É? falou, é só carne. Ah, né? pra mim é só carne, mas pegou outra carne, a minha carne não pega mais, Só não. carne desandou. Não, porque você sabe, Mama, meu gênio. Eu ia ficar Conheço. olhando, ia ficar pensando, desgraçado. Pôr a mão na sua cintura, só poucos privilegiados têm. Tem que ter muita liberdade pra eu pôr a mão na minha cintura. Quem dirá, põe a mão nas outras coisas, pôs a mão na de outra, na minha, não ia pôr. E a sua, você perdoaria? Eu acho que não, Não? Kátia. Não. Traição não. Eu acho que é aquela história. Você fala assim pra pessoa, ok, entendo, perfeito, tal, mas segue sua vida. E Exatamente. você, Alex? A traição eu perdoaria. Não perdoo mentira, mas a traição eu perdoaria, sim. É Eu não negociável. perdoaria, não. Por isso que cada um, gente, não tem modismo. Ai, tá em alta o lilás. Vamos todo mundo usar o lilás. Eu acho que um relacionamento não tem moda. Tem aquilo que vale pra você hoje, como a Kátia Damasceno disse. Se depois você quer mudar acordos, não importa quais sejam, converse com o seu parceiro. Mas você tem que estar, antes de mais nada, certa do que você quer pra você. Porque senão isso pode ser um grande complicador no futuro, né, Kátia? É exatamente isso. E foi como eu disse. Percebeu que o acordo não está mais dando certo? Senta, conversa e estabelece novos acordos. Mas sejam fiéis aos acordos de vocês. Porque fidelidade e lealdade as pessoas confundem, né? Na verdade, a gente tem que ser leal aos nossos acordos. E o acordo que eu, por exemplo, fiz com o meu marido, que para ele é importante e para mim se tornou, porque é para ele, é a fidelidade. Então, nós temos isso como uma parceria. Então, sejamos leais aos acordos. Mas uma vez que o acordo foi feito, minha gente, não vai me estragar tudo, né? É, aí não dá, porque aí começa a tal da traição. Bom, você